Língua Portuguesa, Livro B, Gramática, Lição 2, Aula 3. Olá, tudo bem com vocês? Você que assiste essa aula, alfabeto, estão todos bem? Eu estou bem. Oi, pessoal! Estou vendo que estão todos bem e parecem animados, hein? É ótimo, porque daqui a pouco a gente vai fazer uma viagem no tempo. Preparem-se. Viagem no tempo. Eu quero muito viajar no tempo. Já vi um filme sobre isso. É daqui a pouco. Antes, vamos corrigir o dever de casa. Dever de casa. Vocês tinham de fazer os exercícios 14 e 18 do nosso livro. Vamos começar pelo 14. O que a gente tinha de fazer? Primeiro, ler as 3 caixas de texto e depois responder as questões A, B e C. Vocês já leram os textos, certo? Certo! Então vamos ler as questões. E a gente relê os textos quando for preciso. Questão A. O que muda no texto 2 em relação ao texto 1? Alfa, leia o texto 1. O Beto vai ler o texto 2. Vamos ficar com os ouvidos bem atentos. Minha turma adora jogar ordem. Jogamos todos os dias. Gostamos de jogar antes da aula, durante o recreio e depois da aula. Somos uma turma muito unida. Minha turma adora jogar ordem. Minha turma joga todos os dias. Minha turma gosta de jogar antes da aula, durante o recreio e depois da aula. Minha turma é uma turma muito unida. E aí, pessoal, o que vocês notaram? Qual a diferença entre o texto 1 e o texto 2? O texto 2 fica repetindo minha turma, minha turma, minha turma. Ai, é chato. Não precisa repetir, não é mesmo? A gente já aprendeu isso na aula passada. Está claro que o sujeito de cada frase é o mesmo, minha turma. Então não precisa repetir toda hora. A questão B quer que a gente compare o texto 3 com o texto 1. Beto, você pode ler o texto 3, por favor? Aí depois a gente compara um com o outro. Minha turma adora jogar ordem. Nós jogamos todos os dias. Nós gostamos de jogar antes da aula, durante o recreio e depois da aula. Nós somos uma turma muito unida. E agora, o que mudou do texto 1 para o texto 3? Agora está repetindo nós. Não precisa repetir. Isso mesmo. Agora apareceu o nós. Por que ele apareceu agora se ele não aparecia antes? Ele é o sujeito de jogamos, gostamos e somos. O nós é que combina com esses verbos. Isso mesmo. Ele só não aparecia no texto 1, porque não precisa. A gente consegue entender que ele é o sujeito. O exercício tem uma última pergunta para vocês. Qual dos 3 textos é mais fácil e mais agradável de ler? O primeiro, É, o primeiro. E por quê? porque ele não fica repetindo nós, nem minha turma. Isso mesmo. Isso é um ensinamento para a gente escrever melhor. Não precisa ficar repetindo palavras no texto. Quando a gente tira essas repetições, o texto fica melhor. A gente entende melhor. Vamos corrigir o próximo exercício. É o exercício 18. Ele é um exercício divertido, parecido com aqueles das revistinhas de palavras cruzadas, aqueles de ligar uma palavra a outra, ou um desenho a uma palavra. Vocês tinham de ligar a coluna rosa da esquerda com a verde da direita. Mas como a gente liga uma coisa com outra? O quadro rosa tem os sujeitos das frases.
E o quadro verde tem os verbos. É só ver qual sujeito combina com qual verbo e fazer a linha. Tem um exemplo feito. A menina bonita já foi campeã do mundo. O sujeito, a menina bonita, combina com o verbo foi. O importante é vocês olharem para o núcleo do sujeito. E por quê? Quem sabe? Porque o verbo combina com o núcleo do sujeito. Exatamente. Então a melhor forma de combinar sujeito e verbo é olhar para o núcleo do sujeito. Agora é a vez de vocês. Alfa, mostre o que você fez. João e José brincam juntos. Mariana e eu sabemos jogar basquete. A menina bonita já foi campeã do mundo. O rapaz esperto joga bola. A jovem atleta gosta de esporte. A turma do vôlei ganhou uma bola de couro. Carla e Jonas participam de competição. Muito bom, Alfa. O exercício pedia também que vocês escrevessem 10 frases diferentes usando essas palavras. Mostre o que você fez, Alfa. João e José brincam juntos. Mariana e eu sabemos jogar basquete. A menina bonita já foi campeã do mundo. O rapaz esperto joga bola. A jovem atleta gosta de esporte. A turma do vôlei ganhou uma bola de couro. Carla e Jonas participam de competição. O rapaz esperto gosta de esporte. A menina bonita joga bola. João e José participam de competição. Muito bem, Alfa. Vocês repararam em uma coisa? O exercício do livro só apresentava 7 linhas de cada lado. Observem. Quero dizer, no quadro dos sujeitos, tinha 7 linhas com sujeitos. E no quadro dos verbos também tinha 7 linhas. Como é que o Alfa conseguiu escrever 10 frases? Vamos olhar novamente as frases do Alfa para descobrir? João e José brincam juntos. Mariana e eu sabemos jogar basquete. A menina bonita já foi campeã do mundo. O rapaz esperto joga bola. O jovem atleta gosta de esporte. A turma do vôlei ganhou uma bola de couro. Carla e Jonas participam de competição. O rapaz esperto gosta de esporte. A menina bonita joga bola. João e José participam de competição. Eu usei o mesmo sujeito mais de uma vez. Boa, Alfa! É isso mesmo. Você usou alguns sujeitos e alguns verbos mais de uma vez. Vamos marcar os sujeitos repetidos de azul e os verbos repetidos de vermelho. Assim fica mais fácil de ver. O importante é, o verbo sempre tem que combinar com o núcleo do sujeito. Agora vamos fazer a última questão do exercício. Alfa, primeiro você tinha de pegar as frases que você fez, ligando sujeito ao verbo. Depois fazer um círculo em volta do núcleo do sujeito. E para acabar, liga o núcleo do sujeito ao verbo. Veja o exemplo. Vamos lá, Alfa. Mostre pra gente o que você fez.
Excelente! Foi uma ótima chance de vocês entenderem ainda melhor esse casamento entre sujeito e verbo, ou melhor, entre núcleo do sujeito e verbo. Como a gente falou, eles andam sempre juntos. Muito bem, agora é hora de a gente começar nossa viagem no tempo. Oba! Quem aqui quer viajar no tempo? Eu quero! Demorou. Tem um jeito muito legal de fazer isso agora. É usando as palavras. Viajar no tempo com as palavras. Querem ver? Sim! Beto, conte pra gente alguma coisa que você fez nas suas férias. Nas férias, eu fui para a casa da minha avó, na praia. E foi legal, Beto? Foi muito legal. Eu brinquei o dia inteiro. Que delícia, Beto! Agora tente lembrar como foi o seu último Natal. Você lembra dele? O Natal? Eu ganhei um carrinho de corrida. Que legal, Beto! Vamos escrever tudo isso que o Beto disse? Nas férias, o Beto foi para a casa da avó. No Natal, o Beto ganhou um carrinho. O que vocês notaram nessas frases do Beto? Parece tudo certo para mim. Então, vamos pegar só a primeira frase do Beto e escrever outra parecida ao lado dela. Nas férias, o Beto foi para a casa da avó. Nas férias, o Beto vai para a casa da avó. O que vocês veem agora? Na primeira, o Beto já foi para a casa da avó dele. E na segunda frase? Parece que ele vai agora. Isso mesmo, Alfa. E que palavra mostra que o Beto já foi ou está indo para a casa da avó? Preste bem atenção às frases. Que palavras mostram a ação do Beto? Os verbos. Os verbos, sempre eles. Vamos escrever os verbos em azul. A gente vai enxergar isso melhor. Nas férias, o Beto foi para a casa da avó. Nas férias, o Beto vai para a casa da avó. O Alfa disse que na primeira frase, o Beto já foi para a casa da avó. Então, isso é passado. E que na segunda frase o Beto está indo para a casa da avó dele. Isso é o presente. Está clara a diferença? E quem é que mostra se é presente ou passado? O verbo. Correto! A gente já sabia que o verbo mostra uma ação. Agora a gente descobriu que ele mostra quando essa ação aconteceu. Se aconteceu no passado, se acontece no presente. Vamos escrever isso para a gente não esquecer? Vai ser sempre assim. A gente vai sempre escrever o que é muito importante, para não esquecer. Vamos lá? O verbo mostra quando a ação acontece. Não falei que a gente ia viajar no tempo? O que a gente fez até agora? A gente aprendeu a falar de ações que já aconteceram. Ações que aconteceram no passado. Pode ser o Natal do Beto. Pode ser o fim de semana do Alfa. Pode ser qualquer coisa que já aconteceu com vocês. E quem mostra na frase que a ação já aconteceu, que a ação está no passado? O verbo. Isso mesmo, o verbo. Mas é qualquer verbo? Ou tem uma forma especial do verbo para o passado? Vamos olhar de novo para as frases do Beto. Nas férias, o Beto foi para a casa da avó. Nas férias, o Beto vai para a casa da avó. O que vocês perceberam aí? Muda o verbo. Isso mesmo, o verbo que a gente usa para falar do passado é diferente do verbo do presente. E o sujeito é sempre o mesmo, o Beto. Então, tem uma forma do verbo só para falar do passado. Vocês querem continuar viajando no tempo?
Querem continuar contando para os amigos o que fizeram no final de semana? Ou como foram as férias? Então, a gente precisa aprender os verbos no passado. Vamos? Vamos! Olhem para a conjugação de alguns verbos no passado que estão no nosso livro. Vocês perceberam o que está escrito no topo do quadro? Pretérito perfeito, verbos regulares. Alguém sabe o que quer dizer pretérito? Vamos procurar no dicionário. Pretérito, que passou, passado. Tempo verbal que mostra ação passada. Pretérito é a mesma coisa que passado. O quadro do nosso livro mostra os verbos que a gente deve usar para falar de ações que aconteceram no passado. Mas está escrito pretérito perfeito. Por que perfeito? O pretérito perfeito é o tempo do verbo que mostra uma ação que aconteceu no passado. Começou e já acabou. Porque está escrito verbos regulares. O que é isso? Bem observado, Alfa. Os verbos regulares são verbos que, ao serem conjugados, mudam pouco. A gente já vai ver como isso funciona. E tem mais uma coisa sobre os verbos regulares. Na conjugação, eles sempre seguem um modelo, ou seja, eles repetem um formato. Então, conjugar esses verbos é como seguir uma receita de bolo. Vamos ver exemplos disso? Aí vai ficar mais fácil entender. Cantar, falar. Eu cantei. Tu cantaste. Ele cantou. Nós cantamos. Vós cantastes. Eles cantaram. Eu falei. Tu falaste. Ele falou. Nós falamos. Vós falastes. Eles falaram. Vejam a conjugação dos verbos cantar e falar. No modo infinitivo, os dois terminam em ar. Ao serem conjugados, eles sempre repetem algumas letras no final. São as palavras escritas em vermelho. Eu cantei, eu falei. Tu cantaste, tu falaste. Ele cantou, ele falou. E assim por diante. Verbos regulares terminados em er. Comer e beber. Eu comi, tu comeste, ele comeu. Nós comemos, vós comestes, eles comeram. Eu bebi, tu bebeste, ele bebeu. Nós bebemos, vós bebestes, eles beberam. Se a gente olha os verbos regulares que terminam em er, é a mesma coisa. Vejam o que acontece com a conjugação de comer e beber. Eu comi, eu bebi. Ele comeu, ele bebeu. E assim por diante. O final dos verbos também é o mesmo. Verbos regulares terminados em ir. Partir, definir. Eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Eu defini, tu definiste, ele definiu. Nós definimos, vós definistes, eles definiram. Agora os verbos que terminam em ir. Eu parti, eu defini. Ele partiu, ele definiu. Esses são os verbos regulares. E para que serve saber da conjugação deles?
para conhecer a receita do bolo e escrever certo. Como eles são escritos sempre da mesma forma, fica mais fácil. Agora é hora de treinar. Vamos conjugar 9 verbos. 3 terminados em ar, 3 terminados em er e 3 terminados em ir. Todos eles são verbos regulares. Como a gente faz a conjugação deles então? É só seguir os modelos dos verbos regulares terminados em ar, er e ir. Vamos lá? Para começar, vamos copiar o modelo do verbo cantar, que a gente já conhece. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Agora a gente vai fazer a conjugação do verbo voar. Como é que a gente faz? Copia o modelo. Isso mesmo, a gente vai copiar o final das conjugações de cantar. Vamos ver como fica? Eu voei, tu voaste, ele voou. Nós voamos, vós voastes, eles voaram. Viram? O finalzinho dos verbos é o mesmo. Eu cantei, eu voei. Tu cantaste, tu voaste. E assim por diante. Você faz o próximo, Alfa? Eu gostei. Tu gostaste. Ele gostou. Nós gostamos. Vós gostastes. Eles gostaram. Muito bem. O finalzinho dos verbos é o mesmo de novo. Eu cantei, eu voei, eu gostei. Tu cantaste, tu voaste, tu gostaste. E assim por diante. Você faz o último, Beto? Eu brinquei, tu brincaste. Ele brincou, nós brincamos. Vós brincastes, eles brincaram. Muito bem. O finalzinho dos verbos é o mesmo. Eu cantei, eu voei, eu gostei, eu brinquei. Tu cantaste, tu voaste, tu gostaste, tu brincaste. E assim por diante. Agora vamos fazer a mesma coisa para os verbos que terminam em er. Como a gente faz? Copia o modelo dos verbos, igual a comer. É isso mesmo. Eu comi, tu comeste, ele comeu. Nós comemos, vós comestes, eles comeram. Agora a gente vai fazer a conjugação do verbo beber. Como é que a gente faz? Copia o modelo. Isso mesmo. A gente vai copiar o final das conjugações de comer. Vamos ver como fica? Eu bebi, tu bebeste, ele bebeu. Nós bebemos, vós bebestes, eles beberam. Viram? O finalzinho dos verbos é o mesmo de novo. Eu comi, eu bebi. Tu comeste, tu bebeste. Você faz o próximo, Alfa? Eu corri. Tu correste. Ele correu. Nós corremos. Vós correstes. Eles correram. Muito bem. Eu comi, eu bebi, eu corri. Tu comeste, tu bebeste, tu correste e assim por diante. Você faz o último, Beto? Eu escrevi, tu escreveste, ele escreveu. Nós escrevemos, vós escrevestes, eles escreverão. Muito bem. Eu comi, eu bebi, eu corri, eu escrevi. Tu comeste, tu bebeste, tu correste, tu escreveste. E assim por diante. Agora, vamos fazer a mesma coisa para os verbos que terminam em ir.
Eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Agora a gente vai fazer a conjugação do verbo existir. Como é que a gente faz? Copia o modelo. Isso mesmo. A gente vai copiar o final das conjugações de partir. Vamos ver como fica? Eu existi, tu exististe, ele existiu. Nós existimos, vós exististes, eles existiram. Você faz o próximo, Alfa? Eu abri, tu abriste, ele abriu, nós abrimos, vós abristes, eles abriram. Já deu para entender bem como fazer a conjugação dos verbos regulares, não é? Você faz o último, Beto? Eu dividi, tu dividiste, ele dividiu, nós dividimos, vós dividistes, eles dividiram. Muito bem. Acabamos. Ufa! Sim, o exercício foi trabalhoso, mas foi importante. Eu tenho certeza de que agora vocês sabem muito mais sobre os verbos no passado. Foi uma bela viagem no tempo, não foi? Resumo da aula. Resumo da aula. Hoje a gente começou a aprender sobre os verbos no passado. E já aprendemos muito. A gente viu que para falar sobre ações no passado, a gente precisa usar verbos no tempo passado. Sem eles, a gente não conseguiria falar sobre as coisas que aconteceram. A gente aprendeu também como os verbos são conjugados no passado, ou seja, como eles são escritos. Mas isso serve para os verbos regulares. Os verbos regulares seguem um modelo, ou melhor, 3 modelos. O dos verbos que terminam em ar, o dos verbos que terminam em er e o dos verbos que terminam em ir. Sabendo esses 3 modelos, a gente consegue escrever todos os verbos regulares. Dever de casa. Dever de casa. Vocês têm bastante coisa de dever de casa hoje, hein? Façam o exercício 17 da página 25. É sobre núcleo do sujeito e verbo. E façam também os exercícios 21 e 22 nas páginas 27 e 28. Eles tratam dos verbos no passado. Estudem! Até a próxima aula!